Olá, boa noite, tudo bem? A paz do Senhor seja com todos. São 9h34 aqui agora. Aqui em casa nós estamos já nos preparando para ir dormir. Mas o Espírito Santo me incomodou a estar compartilhando uma experiência que eu tive com ele outro dia, baseado em Mateus capítulo 6, no versículo 32, a parte B. E o que acontece? Teve um dia pela manhã, eu levanto muito cedo, por volta das 5 da manhã, e eu fui tirar um período de oração ali na sala, até para não atrapalhar a Larissa, as crianças aqui. Eu levei minha Bíblia para poder meditar ali alguma coisa, na palavra de Deus, e abri nesse texto. Mas antes de ler, eu orei, comecei a observar que lá no cantinho da sala, tem um cantinho assim que as crianças fazem, o cantinho da bagunça deles, E ali em cima do tapete colocou a mesinha, uns brinquedos ali, uns livros, história em quadrinhos, a Bíblia, Chloe gosta muito de ler a Bíblia. E eu lembro que enquanto eu orava, o Espírito Santo me fez lembrar desse versículo, essa parte B do versículo 32 de Mateus 6, que diz assim: mas seu Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Ele me fez observar toda aquela situação que estava acontecendo ali na sala, aquela bagunça das crianças, os brinquedos ali. Ele me fez lembrar de um outro texto que está em Mateus capítulo 7, no versículo 9, que diz assim: qual de vocês, se seu pai pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. O Espírito Santo falou forte ao meu coração, porque era no final de mês, acho que foi no final do mês passado, se não me engano, no começo do ano, como vocês sabem, tem muita coisa para pagar e nós temos uma renda modesta. Graças a Deus o Senhor não tem deixado faltar nada, mas se você é pai, se você é mãe, você sabe bem do que eu estou falando. Conforme os dias vão se passando, a gente costuma observar as coisas na geladeira, a despensa, aquilo que começa a faltar, e sabe que tem algumas contas para pagar, a gente começa a ficar um tanto preocupado. E nisso, enquanto eu estava orando, o Espírito Santo falou assim: filho, eu estou cuidando de você. Eu sou seu Pai Celestial e eu sei do que você precisa. Eu sei do que a sua família precisa. Eu sei do que os seus filhos precisam. Dá uma olhada para esses brinquedos. Alguns você comprou, outros eu enviei por meio de algumas pessoas e está ali. Foi você que comprou tudo aquilo ali para eles? E meu espírito falou assim: não, talvez nem mesmo a metade daquilo que eles têm foi eu que dei para eles. E veja bem, queridos, o que nós precisamos para sobreviver, para viver uma vida simples nesse mundo, é comer, beber e vestir. Essas são coisas básicas que nós precisamos para o dia a dia. Aquele monte de brinquedo, aquele monte de livro, as crianças não precisavam daquilo. É interessante ter um brinquedo ou outro, mas terem tudo aquilo não tem a necessidade. Então o Espírito Santo falou comigo: você está vendo? Está te faltando algo? Está faltando alguma coisa para os seus filhos, para sua esposa, para você? Eu falei: não está, Senhor. Então, eu tenho suprido aquilo que você precisa
e o que sua família precisa. E tenho dado além do que vocês precisam, como forma de agradar vocês. E qual pai, na verdade, baseado nesse texto de Mateus 7, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais ao vosso Pai Celestial também não vos dará coisas boas? Então, eu quero compartilhar com você isso, porque o mesmo Deus que está cuidando de mim, Ele está cuidando de você aí onde você está. Hoje já é dia 23, a gente sabe que final de mês é um pouco apertado, né? Um pouco difícil. Mas eu quero acalmar seu coração e dizer que o vosso Pai Celestial, Ele tem cuidado de você. Viu? Às vezes o seu recurso parece pequeno, mas pouco com Deus é muito. Ele não vai deixar faltar nada para você, nada para sua família. Você pode se acalmar. E depois tem outro pedaço, um texto aqui de Mateus 6, a parte A, inclusive. A parte A desse mesmo versículo 32, que diz assim, ó: essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Aí foi uma exortação para mim. Por quê? Quem são os pagãos? Pagãos são as pessoas que não conhecem o Senhor. São as pessoas que não conhecem a Deus, que adoram outros deuses e não tem a Deus como Pai, que não tem esse Espírito Santo que fala aqui no nosso coração. Então, o que acontece? Quem fica preocupado demais, ou seja, as pessoas que não conhecem a Deus, que ficam, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que vai ser? Eu preciso de dinheiro para pagar isso, eu preciso de dinheiro para comprar aquilo. Quem não conhece a Deus, que tem essa preocupação excessiva. O Espírito Santo falou assim: você não tem que se preocupar, você não é pagão, você é filho. Então, quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, você é filho, você tem um pai, ele cuida de você, o pai, ele cuida do filho. A figura masculina, até falando assim, pessoalmente, a figura masculina traz o sentido de proteção e de provisão para o lar, para a família. Deus, Ele nos protege, Deus, Ele provê tudo aquilo que nós precisamos. Então, aquieta seu coração, sabe como? Orando a Deus, falando com Deus, meditando nisso aqui, ó, meditando na palavra de Deus. Isso vai te fazer conhecer muito melhor o seu Pai Celestial. E quando você conhece de fato o seu Pai Celestial, você sabe que Ele não vai permitir que nenhum mal aconteça a você e aos seus. E Ele vai cuidar de você. Ele não vai permitir de forma alguma que te falte algo. Filipenses 4,19, que fala que o meu Deus suprirá todas as suas necessidades em glória, segundo as suas riquezas. Então, se apegue nessa verdade. Saiba que Deus, Ele vai suprir tudo aquilo que você precisa. Mas dê um passo de fé. Tem um texto, acho que no livro de Tiago, eu não lembro ao certo, me perdoe se eu estiver falando errado, mas que diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Dê um passo à frente na direção de Deus. Ele dará 2, ou fará uma caminhada para poder te abraçar e cuidar de você. Conheça o Deus que você diz que você serve. Eu preciso conhecer mais, porque conhecendo mais, eu vou saber que eu tenho um Pai Celestial. E eu sou pai. Eu não deixo faltar nada para os meus filhos. Eu me desdobro, mas eu procuro suprir pelo menos o essencial para os meus filhos, para a minha família. Muito mais, Deus, que o nosso Pai Celestial, Ele vai cuidar de nós. Então, saiba, você tem um Pai Celestial. Procure conhecer melhor esse Pai, porque Ele está cuidando de você. Amém? Deus abençoe sua vida, viu?